Vamos falar de acupuntura. E hoje, a pedidos, hoje vou falar um pouco sobre o Min Men. O que é esse tal desse Min Men? Ela pediu para falar sobre como tratar o Min Men, né? Então, isso lá para o final falarei, mas como saber, né? Como tratar o Min Men se eu nem sei o que é ele? Aí fica difícil, né? Então, montei essa curta aula, não é longa, ela é bem rápida, tem pouca coisa para apresentar para vocês, mas para que traga uma ideia, né, do que é esse Min Men. E aí eu já dou uma ideia aqui, já no título, né, que é o Min Men e o Fogo Ministro. Mas, no meio da aula, vocês vão perceber que o Min Men vai além do Fogo Ministro. Tá? Mas, basicamente, quando a gente trata de Min Men, a gente fala do Yang, né? Então, por isso, relacionei a aula com o Fogo Ministro também. Mas, vamos lá. A gente possa ter um pouquinho mais de noção do que é esse tal desse Min Men. Então, vamos lá. E aí, lá no capítulo 5 do Suen, ele traz uma fala que já dá uma noção para a gente do que é esse cara. Né? Quando ele fala de fogo ministro, ele vai falar assim, o fogo médio, que é o fogo normal, nutre a energia vital. Por isso torna a energia mais saudável e forte. E aí ele continua um pouquinho depois. O fogo médio nutre a energia vital. Por isso, alguém pode ser nutrido por ele, e o fogo médio pode causar o afloramento da energia vital. Então, ele está falando basicamente, gente, que o Min Men, o fogo ministro, esse daqui não vai dar certo. Vou colocar a caneta. Então, o fogo ministro, ele nutre o Qi, e ele nutre principalmente o Qi original, o Yuan Qi. Tá? E aí ele fala como ele faz essa nutrição da energia vital, ele pode fazer com que o Qi seja mais saudável e forte. Então, quando a gente vai trabalhar a base de fogo ministro ou de Min Men, a gente está falando de fortalecer o Qi original. E como eu fortaleço o Qi original, o Qi do corpo é mais saudável e forte. E aí ele retoma isso, a mesma coisa, né? Ele fala quando nutre, né? O fogo médio nutre esse Qi original, por isso alguém pode ser nutrido por ele, e o fogo médio pode causar afloramento do Qi. Ou seja, fortalecer Min Men, fortalecer o fogo ministro, é tornar o corpo mais forte. A nível de Qi e além, a nível de nutritivo. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver mais o porquê que melhorar esse Yuan Qi também pode causar uma melhor nutrição, né, do corpo, num geral. Pode nutrir a pessoa. Por mais que o Yang, a gente fala que o Yang, e isso é verdade, né? O Yang tem mais relação com função do que com nutrição, certo? Mas tem um porquê de poder nutrir o Yang e esse Yang, por consequência, também nutrir o corpo. E a gente vai ver isso já já. No capítulo 8, o Imperador Amarelo, isso no Lin Shu, tá? Eu falei antes do capítulo 5 do Suen, agora falo do capítulo 8 do Lin Shu. E aí o Imperador Amarelo pergunta para o Thibaut, né, o que é a substância original? E aí o Thibaut fala assim para ele, ó, o ser humano vem à existência recebendo a substância original e a energia do céu e da terra.
e o fluxo intermediário e o combate da substância original e da energia do céu e da terra dão forma ao homem. Então, olha que legal isso daí. Por quê? O que ele está falando aqui? Como que o homem surge? Né? O que é essa tal dessa substância original? Então, ele fala que, além da substância original, eu preciso tanto da substância original, que a gente fala que é o Din. Então, tanto da essência que vem do pai e da mãe, quanto a energia do céu e da terra. Ou seja, não sei até onde foi, mas, voltando ao assunto, quando a gente fala de como o corpo se origina, né, ou a substância original, né, então a substância original basicamente é o Din, que é o que a gente recebe do pai e da mãe. Porém, ele fala aqui que para a existência eu dependo do Din, do pai e da mãe, mas também dependo da energia do céu e da terra, que é essa relação do fogo. E aí, que eu estava dizendo que eu não sei se chegou até vocês, é o seguinte, quando ele vai falar das energias, né, ele compara as energias do céu e as energias do homem, ou as energias do céu e as energias da terra. E aí ele fala que eu tenho a energia do metal no céu e a energia da secura na terra. Ou seja, ele compara aquela do céu com aquela da terra. E aí, quando ele vai falando, ele fala do calor, com a relação do fogo, ele fala da questão do vento com a relação da madeira, ou seja, algo mais amplo, né, algo mais cósmico, algo mais natural, mais geral, que seria relativo ao céu, e a relação dele na Terra, que é os climas, né, vamos dizer assim. Mas, quando ele vai falar do fogo, ele fala, o fogo existe acima e abaixo. Ou seja, eu tanto tenho fogo no céu, quanto tenho fogo na Terra. E quando ele fala sobre isso, ele está falando desse fogo de geração. Não é um fogo de clima, é um fogo de geração. Por isso, a energia do céu e da terra combate, ou seja, se junta a energia, a substância original, e isso vai dar forma ao homem. Ou seja, é quando eu junto o Din do pai e da mãe com a substância da terra, com a substância do céu e da terra, que é esse fogo. Então, quando eu junto a essência Yin com o fogo Yang, ou a matéria Yin com o espírito Yang, é que dá forma ao homem, é que gera o homem. Olha que maravilhoso, cara. E aí me perguntam por que eu trabalho tanto filosofia com acupuntura. Porque é filosofia pura, galera. É de chapar o cabeção mesmo. E, na minha opinião, é maravilhoso. Eu babo com isso. Tá? Então, essa é uma ideia que eu tenho que saber. Quando eu falo de fogo ministro, é a manifestação da vida, seja interno, seja externo. Tá? Então, tudo que movimenta a vida, seja na natureza, seja no corpo humano, é essa relação do fogo ministro dentro do corpo. Né? Então, o fogo é ele quem movimenta, é ele quem motiva a vida. Tá? E aí, vou trazer algumas coisinhas, tanto do Sionô quanto do Maciócia, para que a gente veja um pouco mais, um debate um pouco mais simples, né, menos filosófico do que é esse tal desse Minmen. E aí o Sionô fala assim, o Minmen é a entrada, o local onde se manifesta o Ti que anima a vida. O local onde se manifesta o potencial da natureza inata, o espírito original. Então, basicamente isso que ele falou agora ali, né? Que o Thibaut respondeu pro Imperador Amarelo. E aí, só para a gente ter uma noção do que é, ele fala assim, ó, a expressão Minmen poderia ser traduzida por porta da força vital. E aí ele fala, mas eu concordo mais com tal pensador que chama de porta de destino. E aí ele fala assim, por quê? Quando eu falo porta de destino,
vai significar que a partir desse local emana o dinamismo que vai dar andamento ao destino de uma pessoa. Ou seja, é ela quem vai dar o potencial para essa pessoa viver. Então, quando a gente fala de Min-Men, gente, é disso que a gente está falando. É essa vida, literalmente é a vida em fluxo. É o que permite a vida acontecer. Tá? Então, é algo assim realmente muito abstrato o Min-Men. Não dá para a gente trabalhar o Min-Men, mas dá para a gente trabalhar o que o Min-Men abriga. Tá? E aí ele continua, né, nesse mesmo livro do Essência da Medicina Chinesa. Isso no livro 2, tá, que ele está falando do Rin. E ele fala assim, ó, 2 elementos essenciais para a vida do ser estão aí armazenados. O fogo ministro e o Jin dos rins. Ou seja, no rim, eu tenho a manifestação do Min-Men, ou seja, o rim abriga o Min-Men. E nele está armazenado 2 substâncias que são essenciais para a vida, que é o fogo ministro e o Jin do rim. Ou seja, mais do que falar que o Min-Men é só o fogo ministro, ele também vai ter a relação do Jin dos rins. Tá? Basicamente, gente, quando a gente fala de Min-Men, a gente está falando do fogo. Por isso categorizei e nomeei a aula como isso. Quando a gente fala de Min-Men, a gente está falando de Yang. Porém, ele vai além disso. Por quê? Se eu só tenho o Yang, se eu só tenho o fogo ministro, e eu não tenho o Jin do rim, não vai funcionar. Porque eu tenho que ter algo, um Yin, que ancore esse Yang. Então, não dá para falar de fogo ministro sem falar de Jin do rim. Eles não têm como se separar. Eu dependo dessa relação do Yin com o Yang para que ambos funcionem. Tá? Por mais que a gente trate o Min-Men como o fogo ministro, ele só pode exercer a função se ele tem o Jin do rim segurando a ele. Senão, não vai funcionar. Não vai dar certo. Tá? E aí ele categoriza isso. O fogo do Min-Men é o fogo ministro. Ou seja, é esse fogo quem vai movimentar a nossa vida, quem vai dar dinamismo para o nosso corpo e fazer ter a função, né? Toda a parte de funcionamento do corpo, seja do fígado, seja do coração, seja, ou seja, independente do ti que a gente está trabalhando, seja de qual for o órgão, ele depende do fogo ministro. E o fogo ministro é o fogo do Min-Men, é o Yang de Min-Men representado em ação. Tá? Então, quando a gente fala de Min-Men, ele é algo abstrato que representa tanto o fogo do dinamismo, do metabolismo, quanto o Jin da matéria, ou seja, o material que sustenta a função. Legal isso, né? Bem amplo essa visão do Min-Men. E aí o Macioscia, lá nos Fundamentos da Medicina Chinesa, vai dizer assim, o fogo da porta da vida, também chamado de fogo ministro, é a raiz do Qi pré-celestial, a fonte do pós-celestial e o fundamento para o Qi original. Ou seja, esse fogo ministro, esse fogo do Min-Men, o Min-Men, ele é a raiz, seja do fogo, seja do Qi pré-celestial, seja do Qi pós-celestial, seja do Yuan Qi. Ou seja, independente de ser a essência original, a essência adquirida ou Yuan Qi, tudo isso é o Min-Men. Então, olha como o Min-Men é grande, gente. Min-Men, ele é algo abstrato que representa esse potencial de vida. E o potencial de vida é a essência inata, é a essência adquirida mais o Qi original.
Tudo isso é o Min Men. Olha que grande que é esse cara. E aí ele continua. O fogo da porta da vida conta com a essência para suprir a substância biológica básica, fundamental para todos os processos da vida. Sem o fogo da porta da vida, ou sem o fogo do Min Men, a essência seria uma substância fria, inerte, incapaz de nutrir a vida. Ou seja, de que vai adiantar eu ter essência se eu não tenho Ti para mover essa essência? Não adianta nada. O que adianta um corpo se eu não tenho um espírito para animar esse corpo? Nada. Ele é um cadáver. Literalmente é isso o cadáver, né? Um corpo sem um fogo, sem um espírito que anime essa matéria. Ele pode ter essência sobrando ali, né? Tanto que um monte de bicho vem comer depois. Então tem essência, mas não tem vida, não tem fogo, não tem esse ânimo de vida, né? Esse fôlego de vida. Então, gente, quando a gente fala de Min Men, nós estamos tratando tanto o Yin quanto o Yang primordial. Mas, quando estamos tratando a nível de ambulatório, a nível de tratamento, é muito mais relacionado ao fogo ministro, muito mais relacionado àquele dinamismo de vida, tá bom? E aí ele fala mais um pouquinho, né? Pelo menos eu trouxe mais um pouquinho. Ele fala assim, ó, o fogo da porta da vida está conectado ao Zon Ti, o Ti torácico, o Ti da reunião do tórax, o qual tem a função de auxiliar a porta da vida, ou seja, tem função de auxiliar o Min Men a proporcionar o Ti puro do ar. O Ti da reunião tem que circular para baixo, para a porta da vida, para suprir o Ti. E o fogo da porta da vida tem que subir para o pulmão, para proporcionar calor. Então, é um movimento de dependência do rim em relação ao pulmão. E aí eu ia trazer, acabei não trazendo para vocês, várias vezes no Suen e no Lin Shu, ele associa o rim ao pulmão, os canais do rim e do pulmão. Por quê? Porque o Min Men, o fogo, tem que subir para dar dinamismo ao pulmão, e o pulmão também vai alimentar esse Ti com o ar, com o Ti do ar. Então, basicamente, quando a gente está falando... Isso daqui estava ali, mas... Deixa eu ver o que está aqui. Tá, deixa isso daqui para depois, eu volto. Então, só para dar continuidade. Quando a gente está falando de Ti no corpo, a gente vai ter basicamente... Tá? 3 fontes para o Ti. Uma fonte superior, que está ali no VC17, né? Que vai dar um dinamismo, né? A gente fala que ele é o ponto de influência do Ti. Por quê? Porque ele trabalha o Ti do aquecedor superior, o Ti torácico, o Ti da reunião, que tem relação com o Ti do ar. Quando a gente vai falar de algo mais nutriente, de nutritivo, a gente fala lá do VC12, né, que ele vai ter uma relação do Ti do aquecedor médio. Né? Então, o Ti do centro, o Zon Ti, ele vai ter uma relação com o Ti dos alimentos, ou seja, um que é o pulmão, ou o VC17, vai ter uma relação com o Ti do ar. O outro, que é o do aquecedor médio, o VC12, vai ter uma relação com o Ti dos alimentos. E ainda a gente vai ter mais um, que é o Ti High, né? O mar do Ti, o VC6, que vai ter relação com o Ti do aquecedor inferior, que tem relação com o Ti original. E o Ti original tem relação com a essência, é o Ti da essência. Então, quando a gente está falando de formação de Ti ou de característica de Ti e dependência de Ti, nós vamos ter 3 bases para pensar. Uma superior, uma média e uma inferior, né? Ou uma no aquecedor superior, um no aquecedor médio e um no aquecedor inferior. E essas 3 fontes, gente, elas são dependentes.
tá? Então, basicamente, a gente vai ter o fogo ministro, o yang do rim, que sobe para dar dinamismo e potência e força e capacidade para o estômago processar os alimentos juntamente com o baço, mas também ele sobe para o pulmão para dar a capacidade do pulmão de puxar o ar. Inclusive, é uma das funções do rim, né? Auxiliar o pulmão na descida do ar. E esse ar, vai ter que descer para o rim para também alimentar esse fogo ministro. E aí, numa segunda etapa, o yang que subiu para o estômago ainda vai auxiliar na subida do estômago e do baço até o pulmão, para que o pulmão possa desenvolver, né, a sua função, que é o quê? Espalhar o qi, espalhar o nutritivo, o sangue, para todos os órgãos. E aí, se vocês lembrarem, uma vez que todos os órgãos estão nutridos, o excedente vai para o rim para ser armazenado na forma de essência. E aí, essa essência dá possibilidade de formar qi original, que vai alimentar o fogo ministro e fazer com que isso volte a acontecer. Tá? Então, é um processo onde eu dependo dos 3 formadores de qi, né? Rim, estômago, baço e pulmão, para alimentar a essência, para alimentar o fogo ministro. E esse evento consecutivo é quem vai dar possibilidade para que esse fogo ministro continue desenvolvendo e dando a possibilidade para todos os órgãos funcionarem. Toda a função do corpo vem a partir desse cara aqui, do fogo ministro. Tá? E aí, só voltando aqui, o que eu pulei, no capítulo 45 do Suen, ele está falando ali de doenças, né, de síndromes, de problemas, e aí o Thibaut comenta assim, ó, o paciente desse tipo é um tipo de desgaste, ele fala assim, ó, pode estar frequentemente embriagado, levando a cabo relações sexuais após estar bem aborrecido ou bem esgotado, né? Sua energia dos rins está tão deficiente que sua porta da vida não tem mais energia para dar apoio ao baço. E a energia do baço estará estagnada sem se dispersar. Ou seja, se o qi do rim, se o yang do rim não tem mais força, o baço não vai subir o nutritivo para o pulmão para poder disseminar para o resto do corpo. E aí não adianta o baço funcionar bem se o rim está fraco. Não adianta o baço funcionar bem se o pulmão está fraco. Tá? Esses 3 órgãos, gente, funcionam em total dependência. Na verdade, todos os órgãos funcionam em dependência. Por isso que quando a gente tem uma síndrome em um órgão, todo o corpo começa a sofrer, todo o corpo começa a apresentar problemas. Porque se um não funciona, nenhum dos outros começa a ser bem nutrido. Começa a ter problemas. Mas, quando a gente está falando de fogo ministro, gente, a gente está falando desse cara aqui, ó. Basicamente, a gente está falando de rim. Então, falar de Minmen é falar de rim. Principalmente, falar do yang do rim. Então, como trabalhar o Minmen? Como trabalhar o fogo ministro? Fortalecendo o yang do rim. E aí, como a gente pode fazer isso daí? Eu deixo aqui algumas possibilidades. Primeiro e principalmente, VG4. Qual é o nome do VG4? O VG4 tem um nome e ele chama Minmen. Então, para trabalhar o Minmen, eu tenho um ponto que tem esse nome. O VG4 chama Minmen.
Então, fazer moxa em VG4, por exemplo, é uma excepcional pedida para trabalhar o fogo ministro. Trabalhar o Yang do rim, seja trabalhando o bexiga 23, trabalhando o VC8, trabalhando R3, R7, é excepcional para fortalecer esse dinamismo do corpo. Ah, Michel, mas a fisiologia que está ruim, que eu estou vendo, é a do baço. Mas isso já faz tanto tempo que ele vai esgotar esse yang do rim, gente. Por isso que eu falo tanto para vocês. Se o dinamismo do corpo está fraco, lembrem do yang do rim. Fortaleçam o rim. O rim, gente, ele é a base de força do corpo. Porque ele armazena o Min Men, ele armazena a essência, ele armazena o fogo ministro. Então, se não tem dinamismo o corpo, se não, a fisiologia não está funcionando bem, ataca direto o yang do rim. Por mais que a fisiologia com problema seja do baço, seja do coração, eu tenho uma dependência do yang do rim para que toda a fisiologia funcione. Ah, mas se é o baço, eu vou dar foco para o baço? Com certeza. Se a síndrome é do baço, eu vou trabalhar o baço. Agora, se a síndrome é de Yang, gente, a base do Yin e do Yang no corpo é o rim. É ele quem armazena. A gente não está falando de armazenar só o excedente. Ele armazena toda a vida. Por mais que o coração seja o monarca, se o rim não tiver em pleno funcionamento, o coração não vai funcionar legal. Então, gente, lembrem que o rim, ele é a nossa base. Tá? Ele é a nossa base de funcionamento do corpo. É ele quem detém e armazena tanto a essência, tanto o Yin, quanto o fogo. Esses dois caras no nosso corpo, seja matéria, seja a fisiologia, o fogo, eles estão armazenados no rim. Nós dependemos do rim para que tudo no corpo funcione. E aí volta a mesma coisa. Ah, mas o rim armazena energia pré-celestial. Tudo bem, mas quem vai alimentar essa energia pré-celestial? É o baço. Só que para o baço poder formar energia pós-celestial ou energia adquirida, ele vai depender do rim. Então, gente, trabalhar fogo ministro, trabalhar Min Men, é trabalhar o Yang do rim. Basicamente, Min Men, gente, ele é um abstrato para falar daquilo que está armazenado no rim, que é o Jin e o fogo ministro. Principalmente o fogo ministro. Então, quando a gente fala de Min Men, é disso que a gente está falando. Então, espero que tenha clareado um pouco, trazido um pouco de informação para vocês. E aí, gostaria de saber se vocês têm questionamentos, perguntas a esse respeito, em que eu posso trazer mais informações para vocês. Porque de aula é isso daí.